Olha, palavras mal escolhidas, carregadas de razões impossíveis, são como uma bomba atômica. Uau! E continua, não é só a explosão do momento, mas seus efeitos perduram e ferem ao longo do tempo. Essa imagem inicial, ela é, nossa, muito forte, já começa com peso, né? Sem dúvida, é uma imagem poderosa. Essa frase, ela é o ponto central de um material que a gente analisou, chamado O Poder Destrutivo das Palavras nos Relacionamentos. E o nosso papo aqui hoje é justamente mergulhar a fundo nessa metáfora específica, essa da bomba atômica verbal. Exato. O que será que essa comparação tão visceral revela sobre o impacto duradouro da comunicação, sabe, nas nossas relações mais próximas? O material até sugere isso, né? Refletir sobre essa frase e pensar em orientações práticas sobre a influência das palavras. Uhum. E tem também uma sugestão visual que me chamou a atenção no material, a ideia de imaginar um casal discutindo, mas no estilo daqueles quadrinhos dos anos 50. Ah, sim. Interessante isso. É um contraste curioso, né, que talvez ajude a gente a pensar como a gente encara esses momentos. Bom, então, vamos investigar isso mais a fundo. Vamos lá. Essa metáfora da bomba atômica, ela é realmente muito bem sacada. O que eu acho fascinante nela, sabe? É como ela captura essa dualidade do impacto. Dualidade, como assim? Bom, pensa na bomba real. Tem a explosão imediata, né? Devastadora. No nosso caso, seriam as palavras ditas ali no calor da briga. A ofensa direta, a dor aguda daquele momento. O grito, a acusação. Isso. O impacto visível, sabe? O estrondo da comunicação que falhou feio ali. Mas aí vem a segunda parte, que é onde a analogia fica ainda mais potente. A parte do seus efeitos perduram e ferem ao longo do tempo. Exatamente. Isso é a radiação, o fallout nuclear. É algo que você não vê, mas que contamina tudo, sabe? Persiste, causa dano a longo prazo. Ah, entendi. Traduzindo isso para os relacionamentos, a gente está falando do quê? Daquelas mágoas que não saram direito, da confiança que vai, se corroendo aos pouquinhos. Uhum. Daquela frase específica que fica martelando na cabeça, sabe? Você revive aquilo, meses até anos depois, e reabre a ferida. É tipo um veneno silencioso que fica ali depois da explosão. Nossa, essa radiação me faz conectar com a outra parte da frase. As palavras carregadas de razões impossíveis. O que seriam essas razões impossíveis, afinal? Porque na hora da raiva, parece que tudo justifica a agressão, né? Pois é. Mas depois, quando a poeira baixa, a gente vê que muitas daquelas justificativas, elas não têm pé nem cabeça. Exato. São impossíveis nesse sentido. Podem ser, sei lá, exageros absurdos, distorções completas da realidade, culpar o outro por algo que não tem nada a ver com a briga atual. Ou pior, né? Ficar desenterrando o erro antigo que já tinha sido perdoado, teoricamente. Isso é clássico. São impossíveis porque, bom, não aguentam um olhar mais frio, mais lógico, né? Servem só de gasolina para o fogo da briga e não para construir uma ponte para o entendimento. É quase uma cortina de fumaça para esconder a dificuldade de lidar com a própria emoção ali. Perfeito. E o perigo dessas razões impossíveis é que elas pioram o dano duradouro, a tal radiação. Porque pensa bem, quando alguém se sente atacado com base em algo injusto, ilógico, a ferida é dupla. Como assim dupla? Não é só a dor da ofensa em si, da palavra que machucou. É também um sentimento de injustiça, sabe? De não ser compreendido, de ver a realidade sendo torcida só para justificar o ataque. Isso faz a mágoa ser mais complexa, mais difícil de curar. Entendi. Fica mais profundo. Fica. E tem uma diferença crucial entre um dano, sei lá, material e um dano verbal. Um prato que você quebra, bom, você pode colar, pode comprar outro, jogar fora. Sim. Mas palavras, uma vez ditas, não dá para desdizer. Elas ficam lá, na memória, na percepção que você tem do outro, da relação. Você pode reviver aquilo mentalmente 1000 vezes. E cada vez reativa um pedacinho da dor original. Mantém a ferida aberta.
O material fala em feridas que perduram. Essa expressão é forte. E essa persistência é o X da questão. A cicatrização emocional, isso é um processo bem mais delicado, né? Bem mais demorado. Isso me levanta uma questão complicada sobre como reparar isso, né? Se as palavras deixam marcas tão persistentes, como é que se reconstrói a confiança depois? Um pedido de desculpas é importante, claro. Fundamental. Mas talvez não seja suficiente para apagar o registro daquelas razões impossíveis ou da dor da explosão. A reconstrução parece exigir mais do que palavras, né? Exige talvez ações consistentes, que mostrem que a causa daquela explosão foi entendida e está sendo trabalhada. Sem dúvida alguma. A reconstrução é ativa, é contínua. Não é só reconhecer o erro, mas mudar de verdade o padrão de comunicação. Isso me leva de volta para aquela sugestão visual do material, a do casal no estilo quadrinhos dos anos 50. Ah, sim, eu fiquei curiosa com aquilo. Usar uma estética que hoje parece até meio charmosa, talvez ingênua, para retratar algo tão pesado como uma discussão cheia de bombas atômicas verbais. Qual será a intenção desse contraste? Eu acho que o contraste serve justamente para destacar a gravidade do problema, mas pela ironia, sabe? O estilo dos quadrinhos dos anos 50, muitas vezes, retratava conflitos domésticos de um jeito meio estereotipado, talvez até banalizado, como se fosse só parte do cenário da vida do casal daquela época. Entendi. Tipo, é só uma briguinha. Exato. E aí, ao usar essa estética para ilustrar o poder destrutivo que a metáfora da bomba descreve, o material talvez esteja nos cutucando, sabe? Questionando se a gente não continua, de alguma forma, normalizando ou subestimando o impacto real dessas discussões tóxicas. Nossa, faz sentido. É como se dissesse, olha, isso aqui que parece só uma ceninha, um quadrinho bobo do dia a dia, na verdade tem um potencial devastador, tipo arma nuclear, no campo emocional. Isso. Pode ser uma crítica sutil, então, à forma como a cultura ou até nossas famílias, às vezes, trataram ou ainda tratam esses conflitos verbais mais intensos como algo normal, coisa de casal, sem dar atenção devida para as feridas profundas que eles causam. Precisamente. A leveza aparente da forma entra em choque com a seriedade do conteúdo e força a gente a pensar. E essa reflexão leva direto para a necessidade de ter mais consciência, de agir, que parece ser o objetivo final que o material sugere, né? Ao propor analisar a frase e buscar orientações. Sim, parece que sim. O alerta da bomba atômica não é para a gente ficar paralisado de medo, é para despertar responsabilidade. O foco não deve ser só em como, lidar com a explosão, com a briga em si, mas principalmente em como prevenir a radiação. Esses efeitos corrosivos que vão minando o relacionamento, quietinhos ao longo do tempo. É entender a comunicação não como um campo de batalha, né? Mas talvez como um jardim, que precisa ser cuidado com carinho para florescer, e não contaminado com o lixo tóxico. Jardim. Gostei dessa imagem também. Então tá. Como a gente pode pegar essa consciência toda e transformar em algo mais prático? Se a gente entende o poder destrutivo dessa bomba atômica verbal, que é alimentada por razões impossíveis e deixa efeitos que perduram, como é que a gente faz no dia a dia para evitar detonar essa bomba? O que essa análise toda ensina para uma comunicação mais saudável? Olha, o próprio material, quando foca na influência das palavras e na natureza destrutiva delas, já dá umas pistas boas. A gente pode tirar daí algumas linhas de reflexão, de ação prática, pensando em como desarmar a bomba antes que ela exploda. Certo. Primeiro e talvez o mais importante, cultivar a consciência da pausa. O que é isso? É aprender a reconhecer os sinais internos de que a coisa está esquentando demais. Sabe aquele momento que a raiva, a frustração, a mágoa começa a ferver e dá aquela vontade de lançar palavras como se fossem pedras? Sei bem qual é. É nesse exato instante que a escolha consciente de não reagir imediatamente se torna vital. Pode ser, respirar fundo, pedir um tempo para esfriar a cabeça. Olha, preciso de um momento antes da gente continuar, ou até combinar de retomar a conversa depois com os ânimos mais calmos. É a decisão ativa de não apertar o botão vermelho, entende? Sim.
Parece simples falando assim, mas na hora H, no calor da emoção, nossa, pode ser muito difícil. Exige um autocontrole, uma autoconsciência que nem sempre está disponível ali na fúria do momento. É verdade. Não é fácil mesmo. É uma habilidade, né, que a gente desenvolve com prática, com intenção. E isso se liga ao segundo ponto, adotar uma perspectiva de longo prazo. Longo prazo. Antes de ceder aquele impulso de desabafar tudo ou de ganhar a discussão a qualquer custo, tentar fazer um exercício mental rápido. Qual vai ser o impacto dessas palavras? Não só agora, mas amanhã, semana que vem, ano que vem. Uhum. Será que vale a pena aquela satisfação momentânea de vencer ou de colocar o outro no lugar dele, se o preço é criar uma ferida que pode infeccionar a relação por muito tempo? É pesar a radiação futura contra a explosão presente. Muitas vezes, o que parece vitória no curto prazo é uma derrota enorme para o relacionamento lá na frente. Essa ideia de pesar as consequências é forte. Muda o foco da reação imediata para a construção, ou destruição, né, contínua do vínculo. É questionar as próprias motivações e justificativas. Ah, olhar para dentro. Isso. Quando sentir aquela necessidade de usar um argumento mais pesado, uma crítica mais dura, parar um segundinho e se perguntar, com honestidade, por que eu estou dizendo isso? É para resolver o problema ou é para ferir o outro? Boa pergunta. Essa minha razão aqui, ela é realmente lógica? É justa? Ou é uma distorção criada pela minha emoção, pelo meu ego ferido, pela minha necessidade de ter razão? É um filtro interno, sabe? Essencial para separar a crítica construtiva, mesmo que difícil, de ataque disfarçado de argumento. E precisa de coragem para admitir quando as nossas razões são de fato impossíveis. Exige coragem mesmo. Esses 3 pontos, a pausa consciente, o pensamento a longo prazo e o questionamento das razões, parecem formar um escudo, né, contra a detonação dessa bomba verbal. Um bom escudo. Eles reforçam a mensagem central que a gente tirou do material. O impacto das palavras mal escolhidas não passa rápido, ele é cumulativo. Muitas vezes a gente nem vê na superfície, mas está ali, corroendo as bases do relacionamento, como, sei lá, a umidade que infiltra na parede e vai comprometendo a estrutura da casa inteira com o tempo. Ótima analogia também. A força da metáfora da bomba está justamente nisso, né? Em mostrar um dano que é profundo e que vai muito além do momento da explosão em si. Exatamente. E se a gente amplia o olhar, sabe, conecta isso com o quadro geral da vida a dois ou de outras relações importantes, fica muito claro o papel central e a vulnerabilidade da comunicação. As palavras são as ferramentas que a gente usa para construir ou para demolir as pontes entre nós. A analogia da bomba atômica serve como esse lembrete constante, visceral, desse poder imenso que a gente tem nas mãos, ou melhor, na boca. Um poder que exige muita responsabilidade. Muita responsabilidade e consciência. Porque os estilhaços de uma explosão verbal podem continuar cortando muito tempo depois que o barulho já passou. É impossível terminar essa conversa sem ficar com aquela frase inicial ecoando na cabeça. Palavras mal escolhidas, carregadas de razões impossíveis, são como uma bomba atômica. Não é só a explosão do momento, mas seus efeitos perduram e ferem ao longo do tempo. Ela resume de forma brilhante o alerta e a profundidade da reflexão que o material trouxe. Totalmente. E talvez como um pensamento final, sabe? Para a gente levar e continuar mastigando isso. A gente pode tentar inverter a polaridade da metáfora. Inverter? Como assim? Bom, se palavras mal escolhidas têm esse poder destrutivo, tão duradouro comparável à bomba atômica e sua radiação residual negativa, qual seria o poder construtivo e igualmente persistente de palavras bem escolhidas? Interessante. Palavras usadas com intenção clara, para curar, para validar o outro, para expressar gratidão, para pedir perdão de verdade, para reforçar admiração, para construir segurança emocional depois de uma briga, ou simplesmente no dia a dia. O efeito residual positivo, né? Exato. Como seria esse efeito residual positivo?
Que tipo de estrutura sólida, resiliente, amorosa, essas palavras poderiam erguer e sustentar ao longo do tempo num relacionamento? Fica aí a pergunta, né? Sobre o poder, quem sabe, construtivo atômico das palavras certas.